da semana, que é o corpo e as consequências do pecado. Esse trimestre vai falar sobre o corpo, a alma e o espírito, que é o tema central desse trimestre. E a primeira lição que eu vou falar aqui foi o homem, o corpo, a alma e o espírito. A segunda lição foi a maravilhosa obra da criação de Deus. E hoje nós estudaremos o corpo e as consequências do pecado. Os irmãos que ainda não têm acesso à revista, né, que peçam depois a gente, após o culto. E aí, Luna, a gente vai ter que estar fazendo sempre um esforço para estar traduzindo, né, e tirando a cópia para poder ela também estar tendo contato, né. E aí, tudo isso a gente precisa de pessoas, né, para estar fazendo esse trabalho, né, de tradução, de auxílio aqui também no som e tudo mais, mas Deus vai enviar mais trabalhadores para o seu reino. Então, vamos dar início a essa lição muito importante, que tem como título o corpo e as consequências do pecado. E o textuário, pode sentar, meus irmãos, pode sentar. O textuário vai dizer: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Glória a Deus. E a verdade prática vai dizer: o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito. Mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. E louvado seja Deus por isso. Mais uma vez, o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito. Mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. Só explicando aqui já esse Gênesis 3:19, né? O homem, quando foi colocado no jardim, ele tinha já a tarefa, né, ali, o trabalho de cuidar do jardim. Então, o homem, antes mesmo da queda, ele já tinha uma função que era trabalhar, cuidar do jardim. Porque quando a gente lê aqui esse texto, após a queda, parece que o trabalho veio após a queda, né? Mas não. Já tinha trabalho antes da queda. Só que com o auxílio do Senhor, o Senhor provia todas as coisas. O homem só tinha que somente cuidar, manter o jardim ali organizado. E a partir da queda, ele teve que fazer muito mais do que ele fazia, que era arar a terra, cuidar da terra, preparar a terra, limpar a terra. Então, isso foi uma das consequências do pecado na humanidade. Vamos ler aqui rapidamente a introdução, que vai dizer assim: Gênesis nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. O homem experimentou de forma imediata a separação espiritual manifestada no senso de culpa e na reação à presença do Criador após a primeira transgressão, que vai estar lá em Gênesis 3, dos 6 ao 10. Não muito depois, a morte física entrou na história humana, começando por Abel, em Gênesis 4:8, os impactos do pecado no corpo. A parte material do ser humano é assunto dessa lição. Só deixando claro esse ponto desse trimestre, que fala sobre corpo, alma e espírito, há uma grande discussão teológica, né, no estudo da teologia, que significa o estudo sobre Deus, estudo sobre o que foi revelado, na verdade, né? Porque o homem em si, nós não conseguimos estudar Deus. É uma frase que
que eu ouvi de um grande teólogo que fala que Deus ele não está sentado à mesa para que a gente possa estudar. A gente está aqui para estudar sobre Deus aqui, com Ele aqui na mesa. Ele não tem como ser estudado. O que a gente consegue estudar é o que foi revelado. O que foi revelado é suficiente para nos dar a orientação para vivermos em conformidade à sua vontade. Então, há dois pontos, os mais fortes na teologia, que é dividido em tricotomia, que é o que a Igreja Assembleia de Deus, na sua confissão de fé, nós somos tricotomistas, ou seja, que nós acreditamos nessas três divisões, conforme está escrito lá em 1 Tessalonicenses, cadê aqui? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, vai dizer assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então, nós acreditamos que nessas três divisões, corpo, alma e espírito. Os dicotomistas, qual é a diferença? É que eles entendem com a alma e o espírito sendo sinônimos, ou seja, tendo o mesmo significado. Então, isso não faz dos dicotomistas, o que acredita na alma e no espírito como sendo coisas sinônimas, coisas iguais, que eles seriam hereges ou errados. Eles não dá para considerar eles como errados, porque eles acreditam também que nós fomos constituídos por corpo, alma e espírito, só que eles entendem que os dois são uma coisa só. E os tricotomistas, como vamos estar aqui em 1 Tessalonicenses 5:3, está claro que tem essa divisão, né, de corpo, alma e espírito, mas não há problema na salvação. Se você se vê como um dicotomista, isso não vai interferir na sua salvação, entende? Então não tem essa preocupação em relação à salvação, não vai interferir. Se você é dicotomista ou tricotomista, é só pontos de vista diferentes, mas não vai interferir na salvação. Só para esclarecer para os irmãos, né? Deixa eu ver aqui. Vamos voltar aqui para a leitura do texto em classe, que está em Gênesis capítulo 3, do verso 17 ao 19, e depois vamos para Eclesiastes, do 1 ao 7. Gênesis 3, do 17 ao 19, vai dizer assim: E Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te reproduzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. E a outra passagem é Eclesiastes, capítulo 12, do 1 ao 7, que vai dizer assim: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venha a dizer: Não tenho neles contentamento, antes que se escureçam o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e escurecerem o que olham pela janela. Verso 4. E as duas portas da rua se fecharem
por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem. 5. Como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e gafanhoto for um peso, e parecer um apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa. E os pranteadores andarão rodeados pela praça. Verso 6. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o corpo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Amém. Em Gênesis vai dizer que quando Deus criou o homem, né, que quando ele soprou o ruá em árabe, em hebraico, o ruá, ele soprou o espírito, né? E o homem passou a ser alma vivente. Aqui nós vemos que nesse último versículo de Eclesiastes 7, que o espírito volta para Deus, mas a alma continua viva, esperando o julgamento. Aqui nós vamos ver que há um perigo em algumas doutrinas, porque eles, por exemplo, tem muitos que acreditam que o homem tem uma alma, e não que ele é uma alma. E é um perigo quando você tem esse entendimento que o homem tem uma alma, porque se ele tem uma alma, quando ele morre, acabou. Entende? Se ele tem uma alma, quando morre, não vai ter necessidade de juízo, porque acabou. Morreu a alma, acabou. Mas a alma, ela continua esperando o julgamento. Né? Os adventistas que têm essa visão, creem que eles dizem no aniquilacionismo, que quando vier o julgamento, a alma vai ser destruída e acabou. E isso traz grandes problemas, porque isso faz com que as pessoas não se importem tanto com o pecado, porque eu vou ser condenado e a minha alma vai ser destruída, então não vou ter sofrimento eterno. Aí o João, ele fala isso, né, em Mateus 3, João Batista vem pregando sobre o arrependimento. Vamos ver o que ele diz aqui em Mateus 3, abra comigo. Só para trazer mais luz sobre esse tema, que ele é muito complexo na escola bíblica, né, nas universidades. Ele é um estudo realmente muito complexo, essa diferença de espírito, alma e corpo. Se o homem é uma alma, se o homem tem uma alma. Mateus 3, deixa eu só ver aqui o versículo. Mateus capítulo 3, João, quando ele vem pregando ali no deserto, fala assim, vamos ler os primeiros versículos. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama do deserto, prepare o caminho para o Senhor e façam veredas retas para Ele. Vamos pular para o 5. A Ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Verso 6. Confessando seus pecados, eram batizados por Ele no rio Jordão. Verso 7. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde Ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos, verso 8, que mostre arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo, Abraão é nosso pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Veja que o versículo 12, esse aqui é o ponto mais importante.
Ele traz a pá, verso 12, ele traz a pá em sua mão e limpa a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então, assim, essa ideia de que nós temos uma alma é perigosa no sentido de que quando a gente morrer, acaba. Porque aí, qual é o sentido da gente buscar viver santidade? Né? Se a gente vai ser condenado, vai ser destruído, não vai ter sofrimento nenhum. É só aniquilar e pronto. Então essa ideia foi rejeitada pelos pais da igreja, né? O aniquilacionismo. Então, nós acreditamos que o ser humano ele é uma alma. Como foi dito aqui, vamos para Gênesis agora, volta para Gênesis. Na criação, quando Deus soprou Gênesis capítulo 2, versículo 7. Diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Em outras traduções, uma alma vivente. Então, a partir dali, Deus colocou no homem vida. E passamos a ser pessoas agora com uma alma, né? Que temos agora emoções, sentimentos. E lembrando, irmãos, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e eles não tinham pecado. Então, logo, o pecado não afetava a humanidade. Portanto, eles eram pessoas que iriam viver, se não houvesse o pecado, atingido o homem eternamente. Então, veja que quando Deus os expulsa, o que é que ele faz? Ele faz no jardim, ele coloca, o que é que ele coloca no jardim para proteger? Quem ele coloca na queda? Querubins, para proteger a entrada do jardim, né? Cadê aqui? Quem pode me ajudar aí achando esse relato? Quando eles são expulsos do jardim. Capítulo 3. Capítulo 3, qual é o verso? Versículo 24, isso. 23, vamos ver o 23. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo no qual fora tirado. Versículo 24. Depois de expulsar o homem, colocou ao leste do jardim do Éden querubins, com uma espada planejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então você entende porque eles não poderiam mais comer após a queda a árvore da vida? Porque se eles comessem da árvore da vida com o pecado, eles iriam estar condenados eternamente. Então, quando Deus os expulsa, Deus está protegendo eles. Porque se eles comessem da árvore da vida, a árvore da vida faz o quê? Produz vida. Só que, como é que eu vou comer da árvore da vida com agora o corpo em pecado? Então, Deus ele protegeu a humanidade. Quando ele os expulsa, ele os impede de trazer sobre si a condenação eterna. Porque Deus tinha um plano que na carta de Pedro, eu não lembro ao certo qual é, se é a primeira ou a segunda carta, que antes da fundação do mundo, Deus já tinha preparado já o Cordeiro. Antes da fundação do mundo. Então, Deus já tinha tudo planejado. Porque Ele é presciente, ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Então, Ele já anteveu o que iria acontecer. E agiu já
por misericórdia. Você vê quanto amor e quanto a gente deve se preocupar em não fazer algo que desagrada a Deus. Vocês poderiam me citar quais foram coisas ruins que o pecado trouxe para a humanidade pós-queda? A morte. O que mais? E Luna, o que é que o pecado trouxe depois da queda para o mundo? Algo de ruim que veio, que passou a afetar a humanidade? Uma coisa. Dor, tristeza, aflição, doença. Doença. A irmã Cíntia falou agora um ponto que é muito triste. Se a gente observar, toda espécie de doença, de imperfeição, ou cura, câncer, todo tipo de doença entrou na humanidade por conta do pecado. Não é terrível a gente pensar, olhar, refletir sobre esse ponto? Que se não fosse esse erro, nós não veríamos tantas pessoas morrendo com leucemia, com câncer. Tudo isso foi provocado por conta do pecado. Se não, veja, você vê que Deus é tão misericordioso que Ele poderia acabar ali com a humanidade. E eu comentei isso em uma outra aula. Quando Ele vai tratar com os três, que foi com a serpente, a mulher e o homem. Vamos ver aqui, preste atenção aqui no capítulo 3 de Gênesis. O versículo 9. Perdão, vamos resumir para ficar mais rápido. O versículo 11. Gênesis 3, 11. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual eu o proibi de comer? Olha só o que o homem vai dizer. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Aí agora o Senhor, já que ele apontou um culpado, aí ele vai para o outro culpado que foi apontado. Aí ele vai para o segundo culpado, o segundo possível culpado. E o Senhor perguntou, verso 13, e o Senhor perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: foi a serpente que me enganou e eu comi. Aí ela tirou a culpa dela agora: não fui eu, foi a serpente. Aí, olha o 14, então o Senhor declarou a serpente. Agora o Senhor, ele não conversa com a serpente. Ele já vai declarando a sentença. Então o Senhor declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Olha o 15. Porém, será entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Que aqui está falando já de Jesus, que viria da mulher. Né? O descendente dela ferirá a sua cabeça, ou seja, e você lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, Jesus Cristo vai derrotar, né, no final dos tempos a serpente, mas antes disso ele iria ser ferido pela serpente, como ele foi ferido na cruz, né, e moído. A mulher, verso 16, a mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz, e o seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Olha o 17. Quando ele vai tratar com o homem, ele não pune o homem sim, porque a serpente, ele trata com a serpente, tira ali o poder dela de andar, que aqui dá a ideia de que ela tinha patas, ela tinha pernas, né? E ali ela recebe a depuração no corpo, que ela passa agora a rastejar. A mulher com dores no parto. O homem, ele não é no corpo. Quando ele vai tratar com o homem, olha o que ele faz. E o homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra.
Por que será que ele não tratou com o homem ali naquela hora? Porque ele, justamente, o homem é a referência. Adão, ele é visto como o primeiro Adão. E Jesus é visto como o último Adão. Adão é aquele que falhou, foi aquele que falhou e trouxe pecado para toda a humanidade. E Jesus veio trazer redenção, como o último Adão, o perfeito. A referência perfeita, porque até então, antes da queda, Adão era uma referência perfeita, era um modelo perfeito, porque não tinha pecado. Após isso, o homem, a humanidade, perdeu a referência de alguém que poderia seguir ali o exemplo. E Jesus já estava planejado, antes da fundação do mundo, para justamente trazer redenção, ou seja, reconciliar novamente o homem com Deus e ser novamente uma referência agora de alguém perfeito. Em Cristo Jesus, nós temos agora um modelo perfeito. Nós temos a redenção, a reconciliação, o perdão dos nossos pecados, a vida. Então, por isso que Deus não tratou ali, diretamente ali com Adão naquele momento. Eu vou tratar com você depois. Mas eu vou enviar um que vai fazer diferente do que você fez. Mas por conta da sua desobediência, a terra vai sofrer. E aí onde veio o sofrimento, assassinatos. O primeiro assassinato foi quem? Entre o filho de Adão e Eva. Quem foi que matou? Caim. O primeiro filho. O primeiro assassinato. Ou seja, a terra, irmão, geme. Em Romanos vai falar que a terra ela geme na espera da redenção. Esse dia vai chegar, irmãos. Porque a terra geme. Quantos animais sofrem com pragas? Homens, mulheres, toda a humanidade está sofrendo, chorando, gemendo com guerras, com homicídios, assassinatos, por conta do pecado. Vocês entendem por que a gente deve se aproximar do Senhor e se afastar do pecado? Porque o pecado traz isso: dor, sofrimento, tristeza, doenças, desgraças, catástrofes, tudo aquilo que destrói. Tudo isso por quê? Porque a serpente ela trouxe uma dúvida. E qual foi a dúvida? Certamente você não morrerá. Não é isso que Deus disse. Vocês serão como Deus, vocês serão como eles, se você comer do fruto. Você vê que antes da queda, vamos ver aqui, na tentação, o início do verso 3. É muito importante voltar para esses assuntos, porque é o início ali de tudo, para que a gente entenda o quanto o pecado ele é corrosivo, quanto ele mata, e com palavras bonitas, palavras que distorcem, que mudam o sentido. E a gente tem que tomar cuidado. Olha só o verso 1. Ora, de Gênesis 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher. Olha só, ele é assim com a pergunta. Ele vem com a pergunta. Foi isto mesmo que Deus disse? Já colocou dúvida. Foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Aí ela vai dar a resposta. Até então aqui, ela está consciente de que ela tem uma proibição e que ela não pode nem chegar perto, que aquilo ali é altamente destrutivo. Até aqui, ela tem essa visão. Aí ela vai responder, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Ao 3. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Até aqui ela está consciente que ali é algo totalmente destrutivo. Aí o Satanás, ele vai jogar mais uma dúvida. Ao 4. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Já colocou dúvida aqui. Ele implantou a dúvida. Certamente não morrerão. Ao 5. Ele vai mentir agora. Que ele é o pai da mentira. Deus sabe que no dia em que dele comerem,
seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Ou seja, vocês serão como Deus. E aí, veja só que agora na sequência, no versículo 6, ela foi a armadura, a proteção que a protegia contra aquele fruto proibido, muda. Leia aí para mim a irmã Cláudia, que está aí no versículo 6, na sequência. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-se do seu fruto e comeu, e o deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Leu 3. Olha, ela fala dela. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerei dela, nem nela tocarei. Ou seja, Para que não morra. Aí no 3, que é o anterior, ela sabia que ela ali era algo que não podia deixar perto. No 6, ela já demonstrou que foi seduzida. Ela foi seduzida. No 6 ela já muda o discurso. No 6 ela vai dizer o contrário. Ela vai dizer, olha, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável, por que ela viu? Porque ela ouviu a semente da dúvida. E a dúvida mudou a perspectiva que antes ela tinha fixa no coração. E é isso que o diabo faz. Ele entra numa família e diz, olha, a sua mulher quer mandar em você. Quer ser a mulher dona da casa. Você tem que ser bruto com ela, tem que mandar ela calar a boca. Tem que agredir ela, para achar o lugar dela. Ou ao contrário, o homem com a mulher. Olha, a sua mulher, ou no caso, a mulher para com o homem. Olha, o seu marido está sendo muito estúpido com você. Você tem que também agredir ele. É a dúvida. Ele joga. Quem a executa somos nós, irmãos. Quem faz as coisas, a desgraça acontecer, somos nós. Ele só planta semente da dúvida. Quem põe em prática e faz a desgraça acontecer, somos eu e você. Então, quando eu escuto a voz do inimigo querendo botar por dúvida, eu tenho que rejeitar. É fazer o que ela disse no versículo 3. Deus disse, eu não vou comer, porque Deus disse que não posso comer da árvore que está no meio do jardim, e nem tocar nela, porque senão eu vou morrer. E não importa o que você vai me dizer, ou me colocar, que eu não te darei ouvido, porque quem me criou foi Deus, quem me formou foi Deus, e Ele é o dono da minha vida. Você entende isso? Quando a gente deixa a dúvida entrar, irmão, a desgraça ela entra junto. Porque é a gente que vai executar a desgraça, não é o diabo. Muitos têm colocado a culpa no diabo quando ele só faz colocar ali a dúvida. E é sutil. Por isso que muitos casais e famílias e lares estão sendo destruídos. Porque tem colocado o diabo como culpa, mas ele não está preocupado em formar um exército, como muitos acham que o diabo está querendo formar um exército. Não está nem aí para você, não. Ele só quer destruir. A intenção dele é que você e eu se acabem no pecado. Matar ele veio para trazer destruição. Ele não quer formar uma família. A intenção, a única coisa boa de transformar a humanidade a imagem e semelhança de Deus é do Criador. As coisas boas vêm do Criador. A intenção de formar uma família, de relacionamento, vem do Criador. Porque veja, quando Deus formou o homem, o que ele disse? Quando ele formou o homem? Qual foi a palavra que ele usou? A criação do homem. Cadê o verso? Quando ele fala façamos. Vou ler o 5. Capítulo 5.
verso 1. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Uma curiosidade, você sabia que Adão tem um significado também de humanidade? Como está aqui, ó. Final do versículo 2 do capítulo 5. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Os chamou homem. O homem, a mulher. Tem alguma outra linguagem diferente aí da minha? No final, que não seja homem ou que seja humanidade. O final do verso 2 do capítulo 5. Qual é a linguagem que está aí? A palavra. No português aqui eu tenho duas que falam como Adão. E eu tenho aqui umas Adão. traduções, senhor, vou me Adão. comparação. Pode. Na New King James Version usa a palavra mankind, que quer dizer humanidade. 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 A humanidade. Então, veja que quando Deus cria o homem e a mulher, eles foram criados baseados na sua imagem e a sua semelhança. Porque Deus, ele é composto de uma comunidade de 3. Onde 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. É a matemática que ninguém entende. Né? Que 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são uma comunidade de 3. E nós fomos feitos essa imagem e semelhança dele. Então, o homem, como que o homem passou a se reconhecer? O Avanca pode me dizer? Não. Quando ele começou a entender que ele começou a se enxergar como um homem. Na criação da... Veja, leia aí para mim algum dos irmãos, Gênesis 2. Leia para mim o verso 23. Está aqui a resposta. Gênesis 2, 23. Alguém pode ler, irmã Cláudia? E disse Adão: esta é agora os ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto o homem foi formado. E veja que aqui a gente tem uma descoberta. Que Adão deu o homem de Eva, da mulher de Eva, após a queda. Antes da queda, qual era o nome que era dado? Mulher, como diz a irmã Cláudia. Então, o que ele disse? Olha, disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele só conseguiu se enxergar quando ele viu a mulher, porque não tinha uma referência. Ele deu nome aos animais, ele cuidava ali do jardim, mas ele não tinha uma referência de uma outra pessoa igual a ele. Por isso que é maravilhoso isso. Pois quando Deus ele tira o homem, a mulher da costela do homem, tem esse significado de unidade. É uma união de duas pessoas que não se dividem. Ou seja, nesse ponto, não havia nada que esconder. Por isso que eles andavam nus e não tinham vergonha. Porque a vida deles era exposta um para o outro. Não tinha nada que esconder. Quando Deus vinha aparecer no jardim, quando ele chamava Adão, vinha o homem e a mulher. Quando ele chamava Adão, vinha o homem e a mulher. Por quê? Porque, como o irmão falou, um dos significados da tradução do versículo 2 do capítulo 5, Adão significa também humanidade. Então, quando ele chamava Adão, vinham os dois. Veja que se isso não se confirma aqui no capítulo 3, no versículo 7. Lê para mim aí, irmã Cláudia. 7 e o 8.
passeava no jardim pela viração do dia, e escondendo-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Está vendo aqui? Olha o início que ele diz no início do versículo 8. Quem foi que ouviu? Olha, lê o início do versículo 8. E ouviram. Quem ouviu? Os dois. Estavam os dois juntos. Então os dois ouviram. O Senhor passeando. Aí ele chama, olha, mas o Senhor Deus chamou o homem. Quando você chamou o homem, você chamou os dois. Quando você chamou o homem, os dois se apresentam, porque primeiro ele lida com o homem, porque o homem é o cabeça. Quando ele chama o homem e pergunta por que ele estava nu, quando ele chama o homem, vem os dois. E aí ele trata primeiro com o homem, porque ele foi formado primeiro, e depois de ver ali a desculpa dele, de jogar para a mulher, ele vai vir para a mulher e fala com a mulher. Então os dois estão juntos. Então não havia nada que se esconder. E o pecado fez isso. Quando entrou o pecado, o que eles fizeram? Eu não vou mostrar mais nada para ele. E o que ele dizia? Eu também não vou mostrar nada para ela. Eu não sei o que ele vai fazer. Eu não sei o que ele vai fazer com essa informação. Eu não sei o que ela vai fazer com essa informação. Ao ver o meu corpo. Eu não sei. Trazendo para os dias de hoje. Eu não vou mostrar meu celular para ela. Eu não vou dar a senha no celular para ela. Eu não vou dar minha conta bancária para ela. Eu não sei o que ela vai fazer com essa informação. E vice-versa. Eu não vou expor toda a minha vida, meus documentos, as minhas senhas, os meus e-mails. Não vou expor. Foi isso que o pecado fez. Separou o homem e a mulher, que não deviam ser separados. Por isso que veio então as guerras, as famílias destruídas, o assassinato de Caim, matando ali o seu irmão Abel. Então o pecado ele colocou um contra o outro. E Cristo ele é a referência que reaproxima o homem de Deus e o homem do seu irmão. Por isso que Jesus, lembra que qual foi o mandamento que o Senhor falou? Resumiu todos em dois. Qual foi o maior mandamento? Alguém pode falar? Deus de todo o coração e teu próximo como a ti. Isso. Então Jesus, ele trouxe de volta aquilo que o diabo roubou. Jesus é aquele que une novamente, diz, eu sou a referência. Aquilo que você antes tinha vergonha de se mostrar, eu vou te dar segurança para você confiar e se abrir novamente. Confie na sua esposa novamente. Confie no seu esposo novamente. Se una com seu filho novamente. Se aproxime dos seus filhos, libere perdão. Libere amor. Se abrace. Se mostrem um para o outro. Confie. Eu estou aqui. Eu sou a referência. O que o diabo perdeu, o que o diabo fez vocês perderem, eu estou te dando de volta. Eu estou dando vida para vocês. E aí, é maravilhoso, irmão, esse estudo, porque isso nos aproxima novamente de Deus e nos faz odiar ainda mais o pecado. Porque foi a dúvida. E uma das coisas que eu vi, que me chamou a atenção, que nós como cristãos, nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, nós temos que ter cuidado justamente com a igreja seduzida. A igreja tem sido seduzida pelo diabo, com falsas crenças, com falsas teologias, que é a teologia da prosperidade, a teologia que eleva o homem, que faz o homem voltar a ser o que Deus planejou para destruir a ação do diabo. Porque, veja só, se isso não faz o homem ser um homem egocêntrico, se você só prega para que o homem olhe para conquistas, vai fazer dele um quê? Um egoísta, individualista, pensar só em si mesmo. E Jesus pegou justamente o contrário. Que a fé em Cristo Jesus nos faz sermos misericordiosos, pacíficos, humildes, solidários. Nos aproxima um dos outros, não divide.
Então, isso fica mais fácil da gente entender aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Em Cristo, nós conhecemos o verdadeiro evangelho, a verdadeira missão. Então, tudo aquilo que afasta eu de você, você de mim, não é de Deus. Tudo aquilo que divide, coloca os pastores longe das ovelhas, eles como reis e as ovelhas como escravas, não é de Deus. Somos um só povo, um só corpo, como está lá em Efésios capítulo 4. Irmãos, é muita coisa para a gente tratar aqui. Eu só queria agora encerrar, porque temos 5 minutos, porque eu quero ser pontual, não quero mais estar passando, mesmo começando um pouquinho atrasado por conta dessa arrumação, quero estar sendo fiel ao horário. E eu quero trazer o que Jesus trouxe, qual foi a mensagem que Jesus quis trazer para nós. Vamos encerrar aqui, eu quero que os irmãos me ajudem aqui lendo rapidamente. João capítulo 3, um irmão abre capítulo 3, do versículo 5, o outro irmão abre João 4,14, o outro irmão abre João 5, 6 a 8. E vamos lendo na sequência. João 3, 5, João 4,14, João 5, 6, do 6 a 8, João 7, verso 37. O que é que Jesus quer mostrar com esses versículos? Qual é a mensagem que ele quer mostrar para a humanidade? Jesus, ele é a referência, o modelo para a igreja voltar a ser santa. João 3,5, pode ler. Na verdade, te digo que aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Água. Guarda essa palavra aí, água. João 4,14, quem pode ler? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Glória a Deus. João 5, do 6 a 8. 5, 6, versos 6 e 8. Do 6, 7 e 8. Jesus vendo este deitado, sabendo que estava, é isso mesmo? Isso. É 5. João 5, versos 6, 7 e 8. Jesus vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo que disse-lhe, queres ficar são? Enfermo respondeu-lhe o Senhor, não tenho um homem que alguém que, quando as águas agitadas, me ponha no tanque, mas quando eu vou descer, outro antes de mim. E disse-lhe Jesus, levanta-te e toma o teu leito e anda. Glória a Deus. E o outro? 7,37. El último gran día de los 7:37. Isso. En el último y gran día de las fiestas, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amém. Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Todos esses versos têm relação com a água. Todos esses versos têm relação com a água. Jesus, e esse último que a nossa irmã leu, ele está declarando que ele é a fonte da vida. Ele é a água que eu e você precisamos. Aquilo que o pecado sujou lá atrás, no início da queda, lá no Gênesis, e manchou a humanidade, Jesus está dizendo, eu sou a água que vai limpar toda a sua vida. Vou purificar tudo e não vai ficar nada sujo. Eu sou essa água. Foi isso que ele falou lá em João 4 para a mulher samaritana. Se você beber essa água que Jacó, como você exaltou Jacó, você vai ter sede de novo. Mas a água que ele lhe der, você já teve 1, 2, 3, 5 maridos, e você não consegue saciar a sua sede. E o sede que você está não é firme, não é da vontade de Deus, está em pecado. Mas se você escolher a água verdadeira, vir a mim, você não vai
vai ter necessidade mais de procurar saciedade em ninguém, em nenhuma coisa, em nenhuma pessoa, porque eu sou tudo aquilo que você precisa. E ela recebeu. Quando ela entendeu a mensagem, quando a água entrou, o que ela fez? Se tornou ali uma missionária. Deus transformou uma mulher impura numa missionária. Deus transformou Nicodemo num fariseu, num cristão. Porque ele terminou servindo. Ele terminou defendendo o Senhor Jesus. Ele cuidou juntamente com José de Arimateia do corpo de Jesus. Só Jesus. E aí ele fala no paralítico que era uma crença que eles tinham ali, de que quando movia ali as águas era um anjo, era uma crendice. E Jesus ele olha para aquele homem que está há 38 anos, criando aquela expectativa, uma crença. Ou seja, não era um anjo, era uma história que foi levada ali para aquele cenário daquele tanque de Betesda. E Jesus está dizendo assim, eu sou o que você precisa. Eu sou essa água que você está pensando que tem que saculejar. Eu sou. Aleluia. E no 7 ele vai dizer isso aí, ele vai se colocar como uma água. Quem tiver sede, que venha a mim e beba. Quer saúde? Vem a mim. Quer cura? Vem a mim. Quer libertação? Vem a mim. Quer casamento restaurado? Vem a mim. Quer vida transformada? Vem a mim. Eu sou a referência. Eu sou o Adão perfeito. Eu sou o último Adão. Confia em mim, porque em mim terão vida. Ele nos deu, irmão, a oportunidade de voltarmos a sermos eternos novamente. Porque em Jesus ganhamos de volta o direito à vida eterna. Nós iremos agora sermos transformados, como o apóstolo Paulo disse. Sairemos do corpo corruptível e iremos ter um corpo transformado, passando a ser incorruptível. Quem foi que deu? Jesus Cristo.